Oi, pessoal. Bom, o tema de hoje é propósito profissional e carreira. Eu atendo muitas pessoas que me trazem aí muitos questionamentos, muitos conflitos nessa área. E através da leitura sistêmica, do mapa sistêmico, a gente pode acessar valores importantes que podem funcionar como uma direção no movimento da escolha profissional e de carreira. Esses valores ou virtudes, eu gosto de chamar de qualidades. Eles podem nos indicar onde é que a gente vai se sentir mais confiante, ou melhor, mais alinhados e mais felizes. Então, para te trazer um exemplo, se a segurança ou a estabilidade é uma qualidade, é uma virtude, né, um valor importante no meu mapa de nascimento, eu vou buscar isso na minha carreira. Agora, se a minha qualidade ou a minha virtude é a coragem, é a iniciativa, eu vou buscar isso numa profissão em que eu vou constantemente me sentir desafiada. Esses valores e essas qualidades têm essa importância, só que ao mesmo tempo eles vão sofrer uma influência muito grande do nosso sistema familiar, porque muitas vezes a gente acaba fazendo escolhas para honrar histórias que aconteceram antes de nós, deixando de seguir essas qualidades que existem dentro da gente. E quando a gente está no padrão, é como se a gente estivesse a serviço de equilibrar algo dentro do nosso sistema através da nossa profissão. Então, por isso, muitas vezes, muitas pessoas não se sentem satisfeitas com a sua carreira ou com o seu trabalho. E inverter o processo é trazer esse olhar de como, por meio da minha real contribuição, com os meus reais talentos, né, da minha contribuição profissional, daquilo que realmente me faz feliz, como é que eu posso equilibrar o meu sistema? Essa é a chave, é o caminho, né, para cessar, para cortar qualquer tipo de insatisfação nessa área. E no mapa a gente também tem acesso a algumas informações ocultas da nossa família e que a gente vai transportar de geração em geração e que eventualmente pode bloquear a nossa vida e trazer uma sensação de obrigação, de dever inconsciente. Então, às vezes, até mesmo antepassados que a gente se identifica e que a gente reproduz aí a dor deles, a história deles, sem perceber. E para identificar essas tramas, a gente precisa entender a história e o passado. Quer ver um exemplo? Eu sempre falo desse filme em todos os atendimentos praticamente que eu faço, que é o Coco, da Disney, Viva a Vida é uma Festa. Esse filme mostra a ligação de um garoto que herda as habilidades e talentos de um tataravô que ele nunca conheceu, habilidades artísticas, mas que ele também estava predestinado, entre aspas, a ir para o mundo dos mortos de uma forma misteriosa, da mesma forma que foi o tataravô. É um filme lindo, maravilhoso, fala sobre como transformar as maldições em bênçãos dentro da família, e que o predestinado é algo que a gente tem enquanto a gente não coloca consciência. Então, a gente só muda o destino com consciência. Um outro filme também é muito lindo, é Um Homem de Sorte, ou Fortunate Man. Ele é um filme que conta a história de um rapaz brilhante, eu acho que ele era aquariano, à frente do tempo dele, com uma criatividade, uma capacidade inventiva. E no filme ele fala sobre os conflitos que esse rapaz tinha com os pais, principalmente com o pai, em como ele não percebia que o filme todo ele caminhava para o mesmo destino, que era o pai, e que ele não aceitava, né? Os pais como eram, e por isso caminhava para o mesmo destino. Por isso, quando a gente não se reconcilia com o nosso passado, a gente vai continuar com uma névoa que impede a gente de enxergar esses dons, esses talentos e de ter sucesso. Uma cliente, ela tinha muitos conflitos o tempo todo com o chefe dela. Ela sentia que o chefe
que ela tinha naquele momento, sempre estava querendo boicotar ela de alguma maneira. E na leitura a gente falou muito sobre o desafio que ela tinha para respeitar autoridades, porque ela não respeitava o pai. E tinha um aspecto de ruptura com o masculino, como se fosse um amor interrompido com o pai. E um tempo depois, ela me contou que tinha se encontrado com o pai, que se sentiu de uma nova forma, que começou a olhar para ele com respeito, e ela não sabia por que o chefe tinha parado de implicar com ela. Então, são posturas, né? Então, e quando a gente muda essa postura, o entorno muda junto. É muito incrível. Ou, outro exemplo, né? Uma cliente que não conseguia ter promoção. Então, ali uma dinâmica muito forte de ferida e de sombra, fazendo com que ela tivesse um comportamento muito inconsciente de se sabotar e de não assumir, né, o seu sucesso. E olhar para isso fez com que ela desse passos para se apropriar, né, da liderança, do brilho que ela tinha. Na astrologia tradicional, esse tema a gente vai analisar as áreas da vida no mapa, que são as casas 2, 6 e 10, que vão ter relação com dinheiro, com trabalho, com carreira, e também o signo solar e o ascendente. Na sistêmica, a gente vai analisar, além desses pontos da tradicional, a gente também vai analisar as bagagens que a gente está trazendo, que é o nosso karma, onde eu tenho dom, que é o nosso Kiron, a casa 10, que é a projeção social, e também o elemento mais forte. E por quê, né? Porque a gente vai olhar para além das características de personalidade, a gente vai olhar para essas ligações ancestrais, para essas feridas, para esses comportamentos inconscientes, para a relação com o pai, para a relação com a mãe. O elemento onde a gente tem uma quantidade maior de planetas no nosso mapa também vai ser fundamental, porque ele vai determinar uma qualidade, ou uma virtude, um valor importante na nossa carreira. E hoje eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento para você. A gente traz 4 memórias ancestrais no nosso DNA emocional, que são os 4 elementos. Para quem não sabe, os elementos, eles formam os signos na astrologia. Então, a gente tem o fogo, a terra, o ar e a água. O fogo, que é aí representado pelo Áries, o leão, o sagitário, é a memória intuitiva, do instinto. A terra, que a gente tem aí o Capricórnio, o Virgem, Touro, é a memória cognitiva das sensações. O ar, que é Gêmeos, Aquário, Libra, a memória do intelecto. E a água, que é a memória emocional, que é Peixe, Escorpião e Câncer. Então, essas memórias, uma delas ou 2 delas vão ser mais fortes e elas vão representar as qualidades importantíssimas para a gente. Então, por exemplo, a minha memória ancestral mais forte é a memória do fogo. O que isso significa? Isso me traz um valor ou a virtude da motivação, da ação, da busca pela autoafirmação. É a frase sistêmica de eu realizo por aqueles que não conseguiram realizar antes de mim. E nessa memória, claro, a gente sempre vai ter o lado luz e o lado sombra, que é a potência e a dor por trás daquilo. Então, sempre nos 4 elementos, a gente tem as 4 potências e as 4 dinâmicas de dor. A memória do fogo, que é a que eu falei do Áries, Leão e Sagitário, é a memória dos líderes na potência. E da dor é a memória dos agressores, as histórias de violência, agressividade. Agora, virtudes importantes dentro dela são a liderança, a criatividade, o empreendedorismo. Agora, a memória da água, que é a memória emocional, onde tem aí o Câncer, o Escorpião e o Peixes, essa memória, na potência, são os curadores, ou os cuidadores, e na dor são as vítimas, ou os salvadores. Então, quem tem conexão com essa memória vai trazer aí muita ligação com histórias da cura, das artes, da música, mas também com as perdas, com os sofrimentos, com as decepções. E virtudes importantes aqui são, né, o amor, o cuidado, a espiritualidade, a conexão.
Agora, a memória do ar, que é a memória do intelecto, Libra, Gêmeos e Aquário. Aqui a memória na luz dos inteligentes, né, do desenvolvimento intelectual. E na dor são os excluídos. É aquele que a busca por expandir a mente, as relações, mas também traz as exclusões no sentido de dificuldade de desenvolvimento, dificuldade de comunicação, segredos. E dentro dessa memória a gente tem as virtudes importantes, né? O conhecimento, a empatia, a comunicação. E a memória da Terra, que aí são Capricórnio, Touro, Virgem, essa é a memória na luz dos construtores, os realizadores, ou os castradores na dinâmica de dor. Então vai trazer as histórias de sucesso, de construção material, de sustento, mas também os fracassos, as limitações, a escassez. E dentro dessa memória, a gente pode encontrar virtudes importantes como a estrutura, a segurança, a disciplina, né? Então, essas são qualidades que a gente pode estar trazendo. Outro ponto que também é importante a gente checar se tem algum tipo de desafio na energia masculina e na feminina, né? Se a gente tem algum limitador ali. Porque a carreira nessa percepção sistêmica é representada pelo pai e o sucesso representado pela mãe. E quer ver um exemplo de qualidades e virtudes do meu mapa de nascimento? Eu tenho o meu eixo kármico entre Gêmeos e Sagitário, além de ter meu Sol em Sagitário e meu ascendente em Gêmeos. A minha casa 10 eu tenho no signo de Peixes, o meu Quirón é Áries e a minha memória mais elevada é a memória do fogo. Então, quais são as minhas virtudes aqui que eu teria que estar usando dentro da minha carreira, da vida profissional? Então, são comunicação, o ensino, a espiritualidade, a motivação, a liderança. Então, essas são características básicas para a minha direção e para a escolha profissional. A partir daí, dessas virtudes, eu posso analisar o que é que poderia me impedir de eu usar cada uma delas dentro dessa escolha. E a beleza aqui é a gente poder entender que a gente pode fazer um suco de fruta daquilo que a gente, daquilo que a gente recebeu. Porque o que a gente recebe no nosso sistema é único, é a nossa raiz, é o que a gente tem. E a gente não muda isso. Então, se eu tenho uma raiz que é de um limoeiro, eu não vou ter um morango, eu vou ter um limão. E desse limão eu posso fazer uma limonada incrível. Esse é o que significa o fazer diferente, que a gente fala nos movimentos familiares. Então, não é nem melhor, nem igual. Eu faço diferente, honrando aquilo que eu recebi. Eu atendi uma cliente com Júpiter na casa 10 e com uma memória da Terra muito forte, com muitos sacrifícios, muita dor ali. E ela trabalhava numa grande empresa e ela tinha iniciado e liderado um super projeto de ética de trabalho, direitos e deveres para viver num ambiente harmônico, de respeito, dentro da empresa. E quando a gente fez a leitura dela, foi super emocionante, foi muito emocionante para mim, porque ela tinha uma ligação com um bisavô que foi escravo. E no exercício do movimento sistêmico, que eu guio na leitura, para a gente integrar, né, tudo aquilo que a gente está falando com o sentimento, ela se emocionou muito e falou: nossa, agora eu consigo entender que a alegria que eu tenho com esse projeto, que tem tudo a ver com o que meu bisavô viveu. Ele teve que trabalhar como escravo, ele foi torturado, ele foi machucado, ele não teve direitos, então muita dor relacionada ao trabalho. E hoje eu tenho essa oportunidade de fazer diferente. Então foi muito lindo. E Virgem, né, representa o trabalho, a energia de ser correto, da retidão, e é um signo que vai ter ligação com os escravos também. E Júpiter representa os méritos, onde a gente vai colher frutos daquilo que foi vivido antes de nós, e ele também representa a ética, a justiça, e a casa 10 é a carreira. Então, estava muito encaixado aqui essa história. Então, ela fazendo aí a limonada do limão que ela recebeu.
e de qualidades que ela trazia do elemento terra, né, de virtudes, ela trazia muito a estrutura, a segurança, o prazer, então tudo muito a ver com o que ela estava fazendo. Eu vou deixar algumas reflexões para você, para esse tema, para você pensar sobre isso, como é que você está nessa área. Então, primeiro, você tem alguma dificuldade em escolher uma carreira? Como é que é a sua motivação para o trabalho em geral? Outros pontos muito, muito importantes aqui. O que você gosta muito de fazer, independente se é trabalho ou não? E o que você detesta fazer? Faz uma lista dessas duas coisas e depois identifica o motivo que faz você gostar de algumas coisas e faz você detestar aquelas outras coisas. Então, você quer ver meu exemplo? Eu, apesar de ter as minhas qualidades, as minhas virtudes muito ligadas à comunicação, a ensino, eu tinha pavor quando eu pensava em ensinar. Eu tinha pânico. Eu cheguei a dar aula numa universidade por 3 semanas. Tive pânico, desisti. Só depois que eu fui trabalhar minha ferida, é que isso começou realmente a se tornar um prazer. Apesar de eu ter escutado muitas vezes que eu tinha facilidade para explicar as coisas e para ensinar. Então, identificar o que me fazia detestar foi muito importante, porque o motivo de eu não gostar daquilo era muito diferente do motivo de eu não gostar de fazer coisas administrativas, por exemplo, que eu nunca gostei. Então, essa é uma reflexão bem bacana. Agora, outro ponto. Se você pudesse escolher uma habilidade que você gostaria de ter, qual seria essa habilidade? Como é que você vê essas habilidades nos seus pais? E aí, puxando o link, como é que você enxerga os seus pais profissionalmente? Como realizados, satisfeitos, insatisfeitos? Como é que é isso para você? E você se sente livre naquilo que você faz? Você se sente livre na escolha daquilo que você quer produzir, do seu trabalho? Bom, acho que é isso por hoje, para esse tema. Espero que possa ter trazido alguns insights para você. Um beijo enorme e até a próxima.